Momento do Discipulado. O rei persa Dario reconheceu a necessidade de oração intercessória constante e diária a favor das autoridades. Interessante, o povo evangélico no Brasil não entende isso, que o rei Dario, um rei persa, lá nos anos 500, 400 e tantos, antes de Cristo, reconheceu. Então vamos procurar entender o que ele reconheceu, para nós entendermos e passarmos para nossos irmãos, nós praticarmos e passarmos para nossos irmãos, ensinando aos novos discípulos. Hoje há uma ideia generalizada nas igrejas evangélicas de que a gente vai para lá para buscar a bênção, para se sentir bem, para se enturmar, para ter seus problemas resolvidos. A gente vai para a igreja por interesse nosso. É triste isso. Quem tem essa ideia e não tem compromisso está longe de Deus, muito longe de Deus. O povo de Israel não entendeu essa importância e desprezou as atividades religiosas no templo, se embrenhou pelos caminhos de pecados e depois também bandeou para a idolatria e colocou muitos ídolos e até outros deuses, como o Baal, Milcom, Astarote, a começar com o próprio Salomão. O próprio Salomão começou não só a idolatria. Você entende a diferença entre idolatria e ter outros deuses? É o primeiro e segundo mandamentos. O primeiro mandamento é adorar a Deus e nem pensar em reconhecer qualquer outro Deus. O segundo mandamento é dar culto a Deus e não dar culto a nada, não ter nenhum ídolo. Qualquer coisa, atividade ou pessoa que você goste muito, já corre o risco de ser um ídolo, de você botar isso em primeiro lugar na frente de Deus. Seja uma mãe que você goste demais dela, corre o risco de idolatrar sua mãe, colocar acima de Deus. Sua família, seus filhos, você pode estar idolatrando seus filhos. Você que gosta do futebol, você que gosta de um time de futebol, você que gosta de uma vertente política, você corre o risco de estar idolatrando isto. Você que gosta muito do seu trabalho, você que gosta muito de dinheiro, corre o risco de estar idolatrando isto. Mas ter outro Deus é diferente. É você buscar essa influência, seja o sol. Antigamente eles adoravam o sol. Claro que era um demônio que influenciava a pessoa enquanto ela estava adorando o sol. Mas os israelitas bandearam facilmente para o Baal. O nome Baal significa Senhor. E eles reconheceram Baal como Deus, daí a necessidade de Deus enviar o profeta Elias para desafiar aquele povo. Ou é Baal que é Deus ou é o Senhor, vocês vão ter que escolher agora. Mesma coisa que falou o Josué para aquele povo de Israel, não dá para vocês seguirem a Deus assim, vocês escolham o caminho que querem seguir, ou a Deus o Senhor, ou aos deuses aos quais serviram os pais de vocês lá na Mesopotâmia. Tem que escolher. Hoje em dia, há pessoas que estão reconhecendo poder em outras áreas, evangélicos que estão com medo disso, daquilo, respeitando, temendo demônios ou poderes do mundo, outro Deus. Isto é pior ainda, o que o Salomão fez e o Jeroboão fez depois, ambos fizeram isso. O Salomão desencaminhou o povo para adorar Astarote, Milcom e Moloque. Já
o Jeroboão estabeleceu os bezerros de ouro que fez o povo adorar. Então isso é pior ainda, desencaminhar o povo. Bom, o rei Dario era um rei persa que Deus levantou na Pérsia, conhecia o Daniel serviu ao rei Dario, Deus usou o Daniel para tocar o coração do rei Dario, e o povo de Israel, que não entendeu o que Deus queria, não foi um povo sacerdotal, não buscou a Deus pelo bem-estar das outras nações, não praticou dedicação a Deus todos os dias no templo. O povo de Israel não fez isso, Deus dizimou o povo de Israel e o que restou, pouco que restou, mandou para o cativeiro. Deus tratou esse povo no cativeiro durante 70 anos e depois trouxe esse povo, cumprindo a sua palavra, 70 anos depois, de novo para a terra de Judá. Israel não, mas Judá. E quando eles vieram, começaram a obedecer a ordem do rei Ciro de reconstruir o templo, e o povo não se dedicou, o rei Ciro morreu, a obra foi interrompida, parece que o povo não tinha ânimo mesmo e até gostou de a obra ser interrompida, porque eles teriam uma desculpa para não trabalharem mais no templo. Mas vieram os profetas Ageu e Zacarias, profetizaram e o povo retomou a obra, os vizinhos denunciaram, já era o rei Dario. E isso em Esdras, no capítulo 6, é trazido. O assunto foi levado ao rei persa Dario, que era o rei do mundo naquela época. E ele, que conheceu Daniel, foi consultado. Quando a consulta veio, ele entendeu a situação e decretou. O que ele decretou foi muito interessante. Todos vocês, governantes, que estão debaixo da minha autoridade em toda essa região aí, além do Eufrates, reconheçam esses que estão construindo o templo. É ordem minha. Vocês deem a eles tudo o que eles precisarem da tesouraria do reino, daí, do lado de lá do Eufrates, vocês deem para esses judeus tudo o que eles precisarem, vocês não interrompam essa obra. Também dê dia após dia, eles precisam todos os dias do apoio, sem falta, tudo aquilo que eles precisarem, novilhos, carneiros, cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, tudo que for necessário, para que eles ofereçam sacrifício de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. E o decreto continua. Aquilo foi obedecido, o templo foi terminado, mas eu tenho dúvida se os judeus obedeceram o rei em oferecer sacrifícios a Deus todos os dias pelo reino. O rei deu tudo, deu autoridade, deu condições, recursos, dinheiro, elementos, mantimentos e mandou dar dia após dia os animais para o sacrifício a Deus. O sacrifício devia ser feito a Deus para que orações subissem ao céu em benefício do rei e de todos os que governavam. Isso é de uma teologia tremenda, uma clareza. O que Deus quis e quer é que a igreja exista para estar orando, intercedendo, sal para a terra, luz para o mundo. Claro que a igreja tem que evangelizar, mas em primeiro lugar, a igreja existe para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus em favor das nações, das autoridades, das pessoas. O apóstolo Paulo coloca isso bem claramente em 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Rogo a vocês, antes de tudo, que se façam orações, ações de graças junto a Deus
pelos que governam, pelos homens, pelas autoridades, para que tenhamos vida mansa e tranquila. Os cristãos na Coreia entenderam isso. Eles entenderam só recentemente, depois da Guerra das Coreias, depois que o comunismo já estava instalado no norte, os do sul reconheceram a necessidade de orar pelas autoridades. Isso é estabelecido logo que uma pessoa, um coreano, se converte. Isso é estabelecido para ele. Em primeiro lugar, como diz o apóstolo Paulo, você vai tirar 1 hora por dia para orar pela sua pátria. Depois você ora por você, pelos seus interesses. Por dia, dia a dia, todos os dias, oração pela pátria. Isso é inexistente no Brasil. Raramente se ouve nas igrejas uma oração pelas autoridades. Cristãos falam muito mal das autoridades ao invés de orar por elas. É claro que estão em rebeldia e desobediência completa ao Senhor. Cristãos estão achando que Jesus veio só para eles, para engrandecê-los, que a igreja existe para o bem-estar deles. Você pensa assim? A igreja existe para você se sentir bem. A igreja existe para servir a você. Isso é terrível. Alguém que não será salvo acha que Jesus veio só para você. A igreja existe só para você. É só benesse. É só venha a nós o vosso reino. Não, não, não. A igreja existe para servir ao Senhor e oferecer sacrifícios todos os dias. Esses sacrifícios são orações de intercessão que nós fazemos em prol das pessoas onde estamos vivendo, o nosso bairro, a empresa, escola, a faculdade, nossos vizinhos, nossa família, orações diárias, contínuas, em favor de todos que estão à nossa volta, onde Deus nos colocou, e principalmente dos governantes. Não é falar mal de governantes, não é fazer movimento político para derrubar governantes, é orar, orar todos os dias pelas autoridades e pelos que estão à nossa volta. Isso é ordem do Senhor. Isso é a razão principal da existência da igreja, adorar a Deus e interceder pelos que estão à nossa volta. A igreja precisa ser luz. Deus quer que você esteja engajado nisto. Você está fazendo isso, meu irmão? Minha irmã, você está tirando um tempo todos os dias para estar em oração, intercessão pelos que estão à sua volta, pela igreja, os irmãos, a pátria, as autoridades. Você está orando? O rei Dario, naquela época, entendeu: eu vou dar a esses judeus tudo o que eles precisarem para que eles estejam todos os dias oferecendo ao Deus deles, o Deus dos céus, sacrifícios, e orem pela vida deste rei aqui, de todos que estão comigo no governo, em autoridade. Adorar a Deus e orar pelas autoridades. Isso aí é tremendo. Quem entende isso? Melhor ainda quem pratica. Infelizmente, muitos crentes não praticam isso. E eu acho que eles não serão salvos. Eles acham que aceitaram Jesus. Eu acho que se não obedecem ao que o Senhor estabelece, não serão salvos. Primeiro mandamento, adore a Deus. Tira um tempo diário para adorar a Deus. Segundo mandamento, dê culto a Deus, oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus, orações de intercessão pelos que estão à sua volta, pelos governantes. Você está fazendo isso, cumprindo os mandamentos. Eu vou repetir e encerrar. Há crentes que acham que estão bem, porque já aceitaram Jesus. Eu acho que não estão. Se você não está praticando isto
todos os dias, tirando um tempo para adorar a Deus, estar na presença dele e oferecer a Deus sacrifícios de intercessão, orando pelos que estão à sua volta. Se você não está fazendo isso, eu acho que não há salvação esperando você, não. Pense nisso enquanto é tempo, porque senão você pode descobrir isto somente depois, quando não tiver mais tempo de voltar atrás. Isso é sério.